Olá, olá! Seja muito bem-vindo. Eu sou Rafael Haddad, sou hipnólogo, hipnoterapeuta. Estou aqui para começar uma live muito especial pelo BNI Millennium. Grande Rodolfo Fonseca. Como vai, meu querido? Chefe Denise Capella, seja muito bem-vinda. Enquanto aguardamos uma convidada muito especial, vamos vê-la chegando, a doutora Evelyn Camelo. E nós estamos aqui hoje para discutir sobre a influência da ansiedade na aprendizagem. Que, aliás, terá uma apresentação muito especial amanhã sobre o tema. E para fazer o esquenta da discussão, vamos falar sobre isso. E doutora Evelyn, que está entrando nesse exato momento. Lilian Café, seja muito bem-vinda. Olá, doutora Evelyn. Estou aparecendo aí? Olá, olá. Deve estar entrando. Olha, eu não te vejo, mas eu acredito que você esteja aqui. Um minutinho. Tô vendo alguma coisa no fundo do túnel. Andréia Barros. Como vai, Andréia? Seja muito bem-vinda. Lilian Café. Aliás, Lilian Café, estou experimentando os seus cafés incríveis, o seu blend maravilhoso. Muito obrigado. Fantástico. Samanta Ferreira Duarte. É a pessoa responsável por eu, neurohipnoterapia, estar dando coraçãozinho também. Ela mexe nas minhas redes sociais, ela é incrível. Vamos lá, doutora Evelyn. Pedindo mais uma vez aqui para entrar. Sempre dá certo. Olá, olá. Olá, doutora Evelyn. Olá, querido parceiro de trabalho e amigo Rafael. É o nosso Tudo bem? esquenta, né? Para a nossa É o apresentação nosso de esquenta. amanhã. Na BNI. Porque amanhã vai ser um dia muito especial. Vamos falar sobre o que, Evelyn? Vamos falar sobre várias coisas, né? Cognição, aprendizado, memória, influência da ansiedade nisso, né? Nessas questões. E hoje a gente vai falar um pouquinho, né? Da influência da relação, né? Ansiedade e aprendizagem, né? Como uma coisa Perfeito. influencia a outra, né? Vamos começar falando então. Vamos começar. Afinal, doutora Evelyn, o que é aprendizagem? Vamos lá, então. Para a gente entender melhor o que é aprendizagem, é legal a gente entender o que é cognição, né? Que vem do latim cognoscer, que é conhecimento. Então, na verdade, a cognição, ela está relacionada com a maneira que você observa e processa as informações do mundo. E a gente faz isso através de algumas funções. A gente utiliza algumas funções para fazer isso, que é a memória, a atenção, o raciocínio lógico, a nossa inteligência, né, que vem de dentro para fora. Isso tudo, na verdade, está ligado ao aprendizado, principalmente a memória, né? E a atenção, porque tudo que que é interessante para a gente, o cérebro ele não retém todas as informações, nem seria necessário isso, mas tudo que é importante para o nosso aprendizado, o nosso cérebro ele codifica, ele armazena e isso vai para a nossa memória. É como se fosse uma gavetinha, né? Em alguns momentos isso é acessado. Então, o aprendizado não é só aquela coisa da escola, né? Está ali aprendendo, e ele deve ser contínuo, Rafael, porque o que a gente vê muito, assim, os idosos, né? As pessoas da terceira idade deixando de ler, escrever, e a gente sabe que o aprendizado, ele tem que ser treinado, né? O nosso cérebro tem a questão da neuroplasticidade, né? Ele responde a estímulos externos. Né? A epigenética fala disso, a neuroplasticidade fala disso. Né? Tem a ver aquela coisa de quando eu era pequeno, eu sabia o telefone de todos os lugares. E agora eu preciso olhar a agenda no meu celular ou ver lá a mensagem no WhatsApp para ver como que é aquele contato. Acontece isso? Acontece isso. E sabe qual é o triste? Que eu vejo as pessoas, vou falar da minha mãe. Mãe, se tiver aqui, ela vai me bater. Vai me bater, não tem mais idade não, hein? Mas ela vai me dar uma bronca. Mas a minha mãe fala assim, mas eu não preciso mais decorar isso.
Eu já estudei muitos anos da minha vida, já me dediquei. Não, precisa sim. Então, assim, recorrer, dar desculpa de que eu tenho idade, eu tenho que recorrer, eu posso recorrer à minha agenda, né? Vai lembrar o CPF, uma informação, é uma desculpa e ponto. Até porque tem vários estudos que falam, né, dessa relação com a demência, da reserva cognitiva. E como o cérebro responde, como eu falei, a estímulos externos, é importante esse treinamento de aprendizagem contínua, né? Porque, por exemplo, a minha mãe, ó, ela vou falar de novo, ela está errando muito a escrita dela, a fala, porque ela não sabe, porque ela não aprendeu, não, mas porque ela não exercita mais a aprendizagem, né? Então deve ser uma coisa para a vida toda, o saudável é esse, né? Sabe que uma das minhas formações é em filosofia, né? E eu fico muito impressionado quando aquele livro, Ilíada, quando ele foi narrado, ele demorou 600 anos para ser escrito. E é um livro grande, né? Então, por 600 anos, você conhecia aquela história inteira por narrativas. Foi passado pela oralidade, né? Então, isso é muito impressionante quando nós comparamos como que era a tradição oral e agora a tradição escrita, né? Como foi se perdendo. Né? Foi se perdendo, uma tristeza, né? Eu lembro quando eu era pequeno, vi no Fantástico uma reportagem de um cara que tinha a lista telefônica memorizada na cidade. Então, ao invés de procurar na lista telefônica, perguntavam para ele qual era o telefone de fulano. E ele respondia. Eu fico com pena dele hoje em dia. Né? Porque não precisa mais. Né? Então, mas acontece. Isso é um perigo. É um perigo, porque tudo é muito digitalizado, né? Muito pelo mundo da internet. Não é que você não possa ler um livro, né? Um e-book, um livro em PDF, não é isso. Mas a leitura do livro físico e a escrita, principalmente a escrita, ela mexe com funções, nossas funções executivas, de planejamento, de orientação, de execução mesmo, que são importantes. E isso foi se perdendo. As pessoas praticamente elas não escrevem mais. Ou então escreve ali no teclado, elas não usam o grafismo, a mão, né? E essa conexão da escrita, o manual com o cérebro, ela é fundamental. Então é muito triste ver isso se perdendo, né? Então eu faço aqui levanto a bandeira, né? E o que isso tem a ver com a ansiedade? Vamos lá. Muita coisa, né, Evelyn? Muita coisa, né, doutora Evelyn? Primeiro, para a gente poder aprender, aliás, sobre escrever no papel, eu peço para algumas pessoas que me procuram que, olha, faça exercício, mas escreva no papel. Mas para que escrever no papel? Tem uma agenda de memória aqui. Até explicar que para escrever você gera mais conexões, a força que você faz com a caneta, com o lápis, gera muito mais conexões do que a digitação. Isso é um aprendizado que demora as pessoas entenderem. Né? Se entendessem como funciona o cérebro, seria talvez mais fácil. Bom, e a aprendizagem, é claro, tem tudo a ver como ansiedade, ou melhor, pela falta da ansiedade. E por que isso? Porque se fosse fácil aprender, todo mundo aprenderia qualquer coisa. E por que não é possível? É possível. Só que nós encontramos uma sociedade altamente ansiosa. E aí, isso engana os dados, né? Tem tantas pessoas que me procuram por falta de memória. Estou sentindo que estou esquecendo muitas coisas. E você, como neuropsicóloga, sabe disso, né, Evelyn? Faz muitos testes sobre isso. Tem alguns pontos aí para falar, mas termina e depois eu embarco. Claro. Olá, Marques Games. Bom, primeiro, toda ansiedade é um processo de fuga e reação. É um processo de defesa do corpo. E quando você está num processo de sobrevivência, o teu cérebro, espertamente, ele não está ali para desenvolver as partes mais evoluídas do nosso cérebro. Ele está ali no sistema subcortical de sobrevivência. Então ele coloca as emoções em primeiro lugar, ele coloca os instintos em primeiro lugar, para que depois você possa ter um espaço para aprender. Não é momento de você pensar em procriar, não é momento de você aprender alguma coisa, é o momento de você fugir, sair correndo. Sim. E não é à toa que o coração bate forte, as mãos ficam suadas e tudo mais acontece porque prepara teu corpo para fuga, não para aprendizado e relaxamento. Então, continua aí, por favor, querida Evelyn. Vamos lá. Exatamente. A nossa cognição, em neuropsicologia a gente aprende isso lá no início, né, da pós, né? A nossa cognição, ela é regulada pelas nossas emoções. É o famoso que a nossa mãe falava, pensa antes de agir, conta até 10, e é verdade.
Porque se a gente não pensa sobre o nosso pensamento, né? Se a gente não faz essa metacognição e a gente simplesmente responde, provavelmente numa emoção ou de raiva ou de medo, a nossa resposta não vai ser funcional, não vai ser saudável, né? Então, a nossa memória, a nossa atenção, o nosso aprendizado, tudo isso está relacionado com as nossas emoções. E como é que o ansioso é? O ansioso, eu brinco, eu falo uma coisa feia, mas é verdade. Ele parece que emburrece em algumas situações. Quer ver um exemplo comigo? É legal a gente trazer exemplos, que eu acho que conecta com as pessoas, né? E elas provavelmente já passaram ou conhecem alguém que passou por isso. Eu estava procurando uma chave na minha bolsa. E eu sabia que estava na minha bolsa, tinha certeza. Só que eu estava ansiosa, ó, psicólogo também fica ansioso. Estava ansiosa com uma situação, não é? Que ia acontecer. E aí eu não achava a chave. Eu falei, não, tá aqui. Aí eu fui umas 3 vezes, Rafael, não achei a chave. Aí eu falei, calma aí, eu tô muito nervosa. Aí fui. Pensei sobre o meu pensamento, nossa, eu acho que isso aí eu tô exagerando, não é isso tudo, sobre o meu problema lá, né? Fui beber água, quando eu voltei, eu achei a chave, olhando pela 4ª vez, no mesmo lugar que eu tinha procurado 4 vezes. Estava ali, no mesmo lugar. Quer dizer, a ansiedade, ela não me fez ter uma cognição saudável, uma metacognição, então eu fiquei muito apavorada, é o que você falou, a tentativa de fugir de um perigo iminente, alguma coisa de ruim vai acontecer, e eu não vou usar essa parte mais cortical mesmo, nessa parte do juízo, do pensamento, eu vou é o famoso ir pela emoção. E o ansioso, ele sempre acha, ele tem uma crença, né, um pensamento disfuncional de que algo ruim vai acontecer. Então, ele tem que se defender disso. Como é que você consegue prestar atenção, aprender, racionalizar no momento que você está ansioso? Fica realmente difícil. Então, você vê que crianças, adolescentes muito ansiosos, às vezes têm um baixo rendimento escolar. E não é porque ele não aprendeu direito, ou ele não sabe matemática, ou ele não sabe. Tem crianças que são muito ansiosas com a matemática. Aí você fala, nossa, não aprende matemática de jeito nenhum. Deve ter descalculia, ou então é ruim mesmo de matemática. Aí troca não, o aquilo professor, causa um sofrimento. troca o professor, tudo muda. Tudo muda. A culpa é do professor. É né? sempre assim. Pois é. E justamente quando a gente está nesse momento de sobrevivência, né, tudo é um grande risco, não dá para o ansioso acreditar que vai ser um resultado positivo ali na frente. Não faria sentido o corpo reagir a um momento de ataque à sobrevivência se tudo desse certo. Se o meu corpo está sofrendo um ataque, ou pelo menos ele percebe isso, tudo que acontece lá na frente vai ser negativo. Né? Sobre o foco, Samantha, justamente por nós estarmos no estado de sobrevivência, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele começa a pensar em todas as soluções possíveis. Então ele começa a perder esse foco, perder a atenção. Ele começa a pensar em 1000 coisas ao mesmo tempo. Ele vai pensar, tem que pagar tal conta, tem que ligar o refrigerado, tá quente aqui, amanhã tem que fazer tal coisa, e não pensa no que deveria. E quer ver uma outra coisa interessante também? Quando nós vamos fazer uma prova, tem pessoas que têm essa ansiedade de testes, né, ansiedade de provas e tal. E, exatamente, basicamente, fica tão ansiosa em fazer a prova que ela não estuda, que seria a única forma de não ficar ansiosa para a prova. Então, a ansiedade prega essas peças na gente, né? Ela interfere diretamente na nossa performance, porque ela nos tira do aqui e agora e nos coloca no futuro. E o futuro, como nós estamos no estado de ataque, vai ser negativo. Então já espero que tudo vai dar errado. Eu não vou passar na prova, vou ficar nervoso. E aí vem o famoso branco. Quer falar sobre isso, Evelyn? É isso, o famoso branco. Porque foi o que você falou, num estado de luta ou fuga, para onde que vai a energia, o sangue? Vai para as pernas, eu vou correr, vai para as extremidades, vai para qualquer lugar. E o aprendizado, o que você aprendeu, a memória, fica um pouco de lado nesse aspecto, né? Então, é o famoso branco. Você não lembra, você sabe, você estudou, você decorou, né? 300 vezes, sua mãe tomou a lição, mas você não lembra, né? E a terapia cognitiva, comportamental e a neuropsicologia, elas falam de uma coisa também muito interessante, né? Nós somos hoje o que fomos sendo construídos, né, desde a nossa infância, por influências do meio e por influências na dinâmica familiar. Então, o que acontece é que a gente tem crenças disfuncionais, todos nós temos, uns mais, outros menos.
Então, muitas vezes, Rafael, tem uma questão psicológica também nesse sentido, nessa relação do aprendizado e da ansiedade. Por quê? Porque, às vezes, ao longo da infância, eu vou dar um exemplo, uma criança, a mãe não por mal, na tentativa de proteger, né? Os pais sempre querem o melhor para os filhos, né? Filho, de repente você não dá para isso, matemática não é o seu forte, mas dá uma decorada aí, passa de ano, ou então você não dá para exatas, você não dá para o balé, você não dá para isso, não dá para isso. E aí, o que acontece? Você cresce acreditando naquilo. E às vezes, de maneira consciente ou não, quando aquilo aparece na sua vida de novo, sei lá, eu vou apresentar um trabalho em público. Pô, mas aquele dia eu escorreguei no balé e minha mãe disse que eu não dava para isso. E aí eu acredito realmente que não deu para isso. E entro num esquema de fracasso. Então, às vezes, eu tenho um bloqueio com algumas coisas que... Tem gente que fala assim, mas eu não sirvo para aprender isso. Claro que Eu serve. sou de humanas. Eu sou de humanas. Eu sou de Serve exatas. sim, serve sim. Mas é porque criou-se um bloqueio ou por conta dessas crenças, né, disfuncionais, que veio lá desde a sua infância. Aí o Rafael botou epigenética, Isso mesmo, porque a epigenética é além da genética, a gente é influenciado pelo meio. Então, se eu cresço acreditando que eu não dou para exatas, só para humanas, eu não vou dar para exatas. E toda vez que eu estiver em contato com exatas e eu for mal, tiver um mau desempenho, aquilo reforça, eu reforço que eu não sou bom. E o ansioso, ele faz muito isso. Ele busca, não porque ele quer, mas situações, coisas, gatilhos que reforcem o perigo que ele está buscando. Esse medo que muitas vezes não é real, né? Diferente do medo, o ansioso ele tem um medo muitas vezes fantasioso. Não precisa ter um estímulo concreto, real, para ele ter medo. Então ele cria, né? Ele fantasia. E isso não é diferente com a aprendizagem. Não é diferente. É verdade. Sabe que essa coisa essas crenças disfuncionais que começam a aparecer, né? É interessante que a gente acaba falando na hipnose, falando agora um pouquinho da hipnose, nós falamos muito sobre sugestão, né? E a sugestão colocada, ela começa a se tornar uma verdade mesmo. E aquela sugestão nasceu uma vez e foi crescendo como sugestão. O que é interessante é que no consultório as pessoas acham que quando eu vou trabalhar com hipnose, nossa, eu vou virar um robozinho, sair daqui sendo obedecido por você. O que eu mais faço, meu trabalho basicamente, é tirar as pessoas do transe. É quando elas estão conectadas no pensamento, que isso é considerado hipnose. Hipnose é você concentrar seu pensamento em algo, e as pessoas estão tão concentradas em que eu não vou conseguir, não vai dar certo, eu não consigo aprender, que o meu trabalho é fazer uma depinose, é tirar a pessoa desse transe, né? Tirar a pessoa desse padrão de comportamento, desse padrão de pensamento. O que, na verdade, vai trazer para a gente justamente a tal da epigenética, da sugestão, da ansiedade. A ansiedade, olha que incrível, o ansioso, ele é altamente suscetível ao transe hipnótico. Se você fazer um teste, você coloca alguém em estado ansioso, de expectativa elevada, e a pessoa consegue entrar num transe muito mais facilmente. Tanto é que no estado de não saber o que fazer, a primeira coisa que a pessoa fala, você aceita. Então, por exemplo, técnicas de venda utilizam esse gatilho de ansiedade para que você compre. Então, por exemplo, o nosso querido Alexandre Rebelo, nosso fotógrafo master, ele foi me procurar no Starbucks, só que ele estava com muito medo de hipnose, né? Então ele começou a pesquisar sobre hipnose porque ele não queria ver uma galinha no meio do Starbucks, que é onde a gente fez nossa reunião 1 a 1, né? Ele não queria fazer. Foi muito interessante. E justamente... As pessoas têm medo, né, Rafael? Da hipnose. Temem a hipnose. Pois é. As pessoas têm medo de hipnose, né? Mas não têm medo de continuar sofrendo. Isso é um grande problema. As pessoas... Acaba sendo o ganho secundário, né, Evelyn? Sim. Muitas vezes o sintoma, ele tem um significado na vida da pessoa, né? A psicanálise fala muito disso, né? Às vezes, Rafael, você tira o sintoma, você tira a base da casa. Tirar o sintoma é o famoso ganho secundário, né? Lidar com o sintoma, pensar que ele existe, te faz ter muito trabalho, né? A zona de conforto é um lugar maravilhoso, só que nada acontece lá. A gente tem que pensar nisso. Nada acontece na zona de conforto, né? E a avaliação neuropsicológica, ela te tira um pouquinho dessa zona de conforto, porque ela mostra para você quais são as áreas de forças e fraquezas. Ela mostra se o paciente está ansioso, se está interferindo na aprendizagem. O que acontece muito? Levando para a avaliação neuropsicológica, o exame neuropsicológico, já que a gente está falando de aprendizado, né, cognição,
Normalmente, o que a gente vê? Os pais muito preocupados que os filhos possam ser, meu filho acho que é TDAH. Eu acho que ele tem um déficit de atenção e hiperatividade. Sabe? Ele é muito desatento, avoado, preguiçoso, não termina o que começa. Aí você faz toda a bateria de testes, englobando todas as funções cognitivas, só que, além disso, o que é orientado que o neuropsicólogo tem que fazer? Avaliação da ansiedade, depressão, por quê? Isso, como a gente falou, interfere na cognição. E aí você vai ver, ele tem um transtorno de ansiedade generalizada, sabe? Tem transtorno do pânico. Então, a ansiedade dele não é um prejuízo na função cognitiva da atenção, mas a atenção dele está prejudicada, isso é secundário, né, o prejuízo, à questão da ansiedade. Então, é muito importante a gente olhar, a gente se olhar no todo. Às vezes a gente fala assim, eu estou tão desatento, não consigo aprender nada. Leio um texto, tenho que ler de novo, ler, não consigo fixar o conteúdo. Mas aí você vai ver, a pessoa está ansiosa com alguma coisa que vai acontecer depois. Ela quer ler o texto e quer ouvir a novela, a série ao mesmo tempo, né? E responder a pessoa que está do lado. Então, assim, a gente tem que avaliar, dividir ele um todo, né? Então, a gente tem que avaliar de uma maneira geral o que está interferindo na aprendizagem dele. E, normalmente, é a ansiedade. Cada caso é um caso. Mas, normalmente, é a ansiedade. Né? E aí tem várias estratégias para lidar com isso, né, Rafael? Para essa questão da ansiedade. Vários. Inclusive, a promutário do nosso querido presidente perguntou assim, o medo de mudar, né? Mas a grande questão é que o medo de mudar é porque nós temos a zona de conforto e depois da zona de conforto é a zona do medo. E qual que é a diferença? Essa pergunta foi incrível, Fábio, muito obrigado. Porque o medo e a ansiedade, elas têm o mesmo mecanismo, exatamente o mesmo mecanismo. A diferença é que o medo lida com um perigo real e a ansiedade com um perigo potencial, né? Então, por exemplo, eu tenho medo sei lá, cobra, de javali, sei lá, cobra, eu tenho medo de cobra. E aí tem uma cobra na minha frente, eu vou ter exatamente o mesmo sintoma da ansiedade, o mesmo. Agora, a minha filha, de noite, a gente tem uma cobra de plástico aqui em casa, né? A minha filha tem medo de que entre cobra aqui em casa. Então ela quer que tranque a porta, porque ela tem medo de cobra, né? Só que aí, tudo bem que não tem problema nenhum, mas tem pessoas que começam a gerar uma crise de ansiedade pela possibilidade de entrar uma cobra no terceiro andar de um prédio. Enfim, né? Isso, exatamente. E a gente vai projetando o futuro. Projetando o futuro. E na clínica, a gente sabe que muitas dessas nossas marcas do passado, imagina que a nossa vida tem 3 caixinhas, né? Caixinha do passado, do presente e do futuro. E aí nossas experiências são sempre do passado. Todas as nossas experiências estão no passado. Acontece que por alguma questão comportamental, nós começamos a ser condicionados que o que aconteceu no passado vai acontecer no futuro. E aí nós projetamos que no futuro vai dar ruim, igual deu no passado. E a partir daí, nós começamos a criar nosso presente de acordo com o nosso futuro. Isso vai dar ruim. Exatamente. Eu vou esquecer a matéria, eu vou passar mal, vou vomitar antes da prova, vou esquecer tudo. Eu vou pedir alguém para namorar comigo, a pessoa vai dizer não. Eu vou fazer isso. Isso vira um padrão de comportamento. E para a ansiedade, estar no presente é a melhor forma, porque você evita de se contaminar com aquele futuro que não existe, que foi embasado no passado, que já não existe mais. Né? Eu falei bonito agora. Perfeito, perfeito. Isso tem um pouco a ver com o que eu falei das crenças, né, Rafael? Coisas que aconteceram lá atrás, a gente vai levando ao longo da vida e acha que cria um esquema de que eu sou desadaptado, eu sou um fracasso. E aí vem uma situação em que você fracassa mesmo, que acontece, e aí você reforça aquele esquema ali. O aprendizado, ele vai um pouco contra isso, porque aprender é estar disposto a aprender coisas novas, a mudar maneiras de fazer as coisas, né? Então, na verdade, é um pouco contra essa maré. Agora, isso é um processo difícil, porque a memória, normalmente, a memória emocional, ela é muito acionada, até no momento de aprendizado. E, às vezes, essa memória, a gente lembra muito mais. Tem até um ditado, né? Às vezes não lembro do que você falou, não lembro do que você fez, mas vou lembrar da maneira que você sentiu. Né? Então, exatamente. Na verdade, às vezes, a memória tem muito a ver com o aprendizado e com a ansiedade. Por exemplo, se você viveu uma situação ruim, sei lá, passando numa rua escura,
a memória recalcou porque foi um estresse grande. Toda vez que você vai na rua, você tem um ataque de ansiedade e não sabe dizer por quê. Por causa daquela sua memória implícita, emocional, está sendo ativada, né? E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer o quê? Você vai correr, vai fugir? É o medo que não é real, que você falou, né? Ou eu vou aprender um novo meio de enfrentar essa situação, né? Então, a aprendizagem ela é importante por isso. Ela é contra o que você aprendeu. Não que você não vai utilizar aquilo, mas entender que tem novas maneiras de você aprender, às vezes, uma mesma coisa, né? Uma mesma situação, uma mesma leitura. Se fosse assim, pacientes com TDAH não teriam novas aprendizagens, porque ele tem uma dificuldade. Não é um transtorno de aprendizagem, né? Mas ele tem dificuldade no aprendizado, com vários sintomas, né? Que aparecem. Então, o importante é estar atento a isso. Qual é a tua dificuldade de aprendizagem? É uma matéria específica? É a tua ansiedade? Qual é a emoção que está embutida nisso, né? A terapia cognitivo-comportamental, ela diz que a gente é essa tríade mesmo, é pensamento, gera uma emoção, que gera um comportamento, né? Então, a gente Exato. é muito regulado por isso, a gente é esse esquema aí mesmo, né? Então, a gente tem que entender como é que é o nosso padrão de funcionamento na aprendizagem. O que está regulando a nossa aprendizagem? O medo de uma nova aprendizagem, né? Por aí vai. Interessante que nós acreditamos que a aprendizagem se dá apenas pelo olhar, né? Quando, na verdade, nós podemos aprender e gerar memórias com todos os sentidos do corpo. E isso é interessante, que nós podemos utilizar os sentidos do corpo para poder organizar novas aprendizagens. Por exemplo, no meu consultório tem meu aromazinho lá, né? E toda vez que alguém chega no consultório tem aquele aroma. Na segunda vez, na terceira vez que ela chegar, ela já vai estar naquele estado, só porque sentiu o aroma, vai eliciar todas aquelas sensações que ela já sentiu antes, e quando ela sentar lá na poltrona, Vai no associar, divã, né? vai associar e já vai estar muito mais tranquila, né? Tanto é, Evelyn, que eu associo sempre meu trabalho ao trabalho de um aromaterapeuta. Porque as pessoas talvez não tenham essa consciência de que nós podemos aprender de todas as formas. Eu, para trabalhar nessa live com você, eu passei um óleo de barba, que eu gosto muito, que é sempre que eu vou fazer reunião, é o aroma que eu já carreguei para mim, entendeu? Esse aroma que eu carrego comigo vai servindo como âncoras de segurança. Então é possível que você coloque um aroma específico. Aliás, dando tempo, temos um tempinho ainda, eu vou ensinar como instalar uma âncora. O que você acha? Eu acho ótima ideia. A gente vamos para as técnicas, né? Tornar isso mais prático ainda. Como é que pode ali diminuir essa ansiedade, entender que ela existe, mas tentar com que não se torne tão patológica assim, a ponto de interferir, né? Não só na aprendizagem, mas na vida, né? De uma forma geral. Então, ó, você que está assistindo agora, pega um aroma que você gosta. Pode ser um perfume, um sabonete, um desodorante. Procura uma coisa aí que você gosta, que daqui a pouco, antes da gente terminar a live, eu vou ensinar como instalar uma âncora, tá bom? De aromas. Então, vamos lá. Evelyn, uma coisa. Você lembra de algum aroma da tua infância? Que quando você chega, nossa, que cheiro gostoso. Lembro. Capim-limão. Capim-limão, porque tinha o tal do chá de capim-limão, que inclusive a minha explicadora, eu tinha uma explicadora para matemática. Enfim, cada um com seu cada um, né? Tinha ali uma explicadora para matemática e ela fazia o chá. E aí, o que eu comecei a associar? Ficar menos ansiosa, eu aprendo melhor. E o chá, o cheirinho do chá que eu tomava, né? Ele já fazia o que você falou, essa associação. Então, o nosso cérebro trabalha muito por novas conexões e associações, né? A nossa memória, né? Você está falando de capim-limão agora, eu queria dar um grande beijo na Glória Brito, que acabou de entrar. Glória Brito só é a maior taróloga brasileira. Ela é astróloga, taróloga, ela é incrível. Glória, muito obrigado pela tua presença aqui. Lilian, eu também uso café como âncora. Acabou a sua tristeza. Preciso de mais, Lilian. Água. Tem gente que para ficar mais tranquilo bebe água. Água. É se conhecer, né, Rafael? Conhecer suas emoções, acolher, nomear suas emoções e tentar fazer essas associações. O que me faz ficar mais tranquilo numa época de prova? É levar uma barrinha de chocolate? Leva a barrinha de chocolate. Porque, na verdade, daqui a pouco, o ser humano, às vezes, falando meio, até de uma maneira mais leiga mesmo, lembra como se fosse um cachorrinho. Ele também pode ser condicionado. Daqui a pouco ele entende que ele não precisa do chocolate para ter o mesmo desempenho, mas isso é um passo adiante.
É um condicionamento Exatamente. mesmo. Né? Então é legal a gente Exatamente. associar coisas que deixam a gente tranquilo com a aprendizagem. Dá super certo, né? Você ganha uma confiança naquela estratégia, não precisa mais dela. A terapia cognitivo-comportamental, ela trabalha muito com isso, né? Com as É, estratégias, regular as emoções. uma das coisas que nos impede de ter memória, aliás, Evelyn, as pessoas acham que lembrar das coisas é apenas, li isso aqui várias vezes e decorei. Mas tem várias formas de memória, não é verdade? Quer falar um Várias pouquinho sobre isso? formas. Sobre diferentes Existe a memórias de... memória. A memória implícita, emocional que a gente falou, né? De você ter associações, como você falou, do cheiro, com uma situação emocional, pode ser boa e específica. Tem as memórias episódicas, que você lembra episódios marcantes da sua vida, né? As memórias explícitas, né? Onde você evoca o aprendizado no momento que você precisa deles. Então, na verdade, são inúmeras memórias, estão muito ligadas com os sextos sentidos, né? Tanto que esse aprendizado, como você falou, tem a ver com nossos meios sensoriais, com nossos sentidos. A gente utiliza todos o tempo inteiro. Tanto que as crianças do transtorno do espectro autista, que não é também um transtorno de aprendizado, mas o neurodesenvolvimento, eles têm uma dificuldade no aprendizado, porque, primeiro, eles não têm essa capacidade de se colocar em certas situações, vamos colocar como empatia, para ficar mais fácil, né? Eles têm a dificuldade da fantasia, eles vão muito para o concreto, e eles têm uma dificuldade mesmo de utilizar, eles têm uma dificuldade sensoriais, de utilizar esses sentidos da maneira correta. Então, a aprendizagem também tem a ver com isso. E não é só a nossa memória, a gente usa todas as funções cognitivas, né? Atenção, raciocínio, a inteligência, que na verdade vem de dentro. O aprendizado é um exercício para usar da tua inteligência, mas ela vem muito de dentro, né? Ela é interna, expressa exteriormente. Na verdade, as emoções, tudo está ligado com o aprendizado, né? Se a gente for pensar. Mas cognição não tem como fugir. É a nossa maneira de conhecer o mundo e jogar isso no momento que a gente precisa. Jogar esse conhecimento, né? Usá-lo no momento que a gente precisa. Por isso a ansiedade pode ser um vilão ou não, né, Rafael? Porque a gente está falando aqui, talvez, de ansiedade patológica. Mas aquela ansiedade normal, ela até te motiva. Amanhã eu tenho uma palestra para ministrar no BNI. Eu quero que o negócio fique bem feito. Então, o que eu vou fazer? Eu fico um pouco ansiosa, mas eu jogo a minha ansiedade nas pessoas que vão estar presentes, que são meus amigos, pessoas que torcem por mim, no tempo que eu tenho que treinar para aquela apresentação. Então, eu jogo a minha energia para o lado bom. Eu levo essa energia, né, esse vulcão em erupção da ansiedade, por um lado bom. E a minha cognição vai junto comigo. A minha atenção está Exatamente. focada, a minha memória é acionada. É isso. Não é que a ansiedade seja ruim, né? Só quando ela é patológica. Exatamente. Um dos grandes problemas é o pensamento difuso, né? Quando você está sob efeito da ansiedade, você não tem, por exemplo, você não perde foco. A Samantha acabou de falar sobre foco, mas olha só, o ansioso ele tem tanta energia que se ele é igual a lupa, eu gosto de dar o exemplo da lupa. Você, Evelyn, você é branquinha. Quanto tempo você tem que ficar no sol para ficar vermelha, queimadona? Aquela de arder mesmo. Uma vida, tô brincando. Não, eu consigo, acho que umas 4, 3 horas já dá algum resultado. E se eu pegar uma lupa e colocar sobre você? Em quanto tempo você demora para sentir dor? Uma lupa? Uma lupa, para aquele pontinho da lupa, na sua pele. Pô, na Quanto tempo hora, você... né? Exatamente isso que é a diferença entre... É o mesmo sol, é a mesma quantidade de sol, a diferença é o volume, é o pensamento difuso e o pensamento focado, né? Durante a ansiedade, o nosso pensamento fica difuso. E quando nós não temos objetivos, não sabemos qual é o nosso objetivo, é muito natural ter o pensamento difuso. Então você fica pensando no videogame, na partida que você perdeu, você fica pensando na briga que você teve com sua namorada, você fica pensando uma série de coisas, mas não foca naquilo que importa. E quando você começa a cortar aquilo que não importa para você, seu pensamento começa a ficar mais focado, porque você retira aquilo que estava impedindo o seu caminho adequado, né? Sim. E o pensamento difuso, ele interfere também a memória, o que é interessante. Perfeito. Nós temos várias áreas no nosso cérebro, várias áreas. Existem pensamentos que são concorrentes, outros não. Se nós utilizarmos comportamentos da mesma área cerebral,
nós vamos ter uma dificuldade muito grande em fazer essas coisas. Porque nós conseguimos fazer muito bem uma coisa de cada vez. Por exemplo... Exatamente. É aí que eu queria chegar, porque tem gente que fala muito hoje em dia, né, de Maravilha! dividir a atenção em mil coisas, gente. Por Exatamente. favor. É uma Eu produtividade estou que é ouvindo música, falsa, né? eu estou ouvindo música e querendo ver televisão. Não dá, não dá. É a mesma área do cérebro. Você não vai fazer isso muito bem. Agora, você consegue ouvir música e caminhar. Por quê? Porque são duas áreas diferentes. Né? Então, como são áreas diferentes do cérebro, você consegue associar muito bem. Por exemplo, tem uma coisa de âncora, né? Que eu estou caminhando, correndo, eu sempre usava a mesma faixa do CD, mesmo CD, mesma programação para correr. Eu era meio maratonista, né? E aí, sempre que eu chegava em tal lugar, vinha aquela música. E eu percebi que um dia eu não estava correndo, estava de ônibus, e aí quando eu passei naquele lugar, a música veio na minha cabeça. Por causa da repetição, eu estava sempre focado naquele processo. Aí, aprendizagem, né? Aprendizagem, memória emocional, tudo. Né? E quando nós estamos focados, nós tiramos tudo aquilo que nos impede, e isso é bem interessante, porque a gente consegue criar estratégias de utilizar áreas diferentes do cérebro para alcançar o mesmo objetivo. Por isso que quando você dá aula sobre um assunto, por exemplo, eu não sei muito bem o assunto, mas eu preparo para dar aula, parece que a gente aprende de uma forma completamente diferente, né? Que a gente entende o sentido daquilo. Por quê? Utilizamos uma área muito mais complexa de aprendizado, percorre rotas neurais muito mais complexas e abrangentes do que só a leitura. Né? Então, cria novas conexões, né? Sinápticas mesmo. Você não está decorando, você está aprendendo, né? Você está realmente aprendendo, está focado, né? Isso do foco é muito legal você falar, porque o ansioso ele acha que eu divido minha atenção muito bem, eu faço mil coisas ao mesmo tempo. Aí você vai ver no final do dia, ele gastou muita energia, não fez tanta coisa assim, ou não fez tão bem feito assim como ele achou que faz, porque na verdade é uma produtividade que ela é enganosa. Você acha que está fazendo muita coisa, mas talvez você esteja investindo energia em muita coisa que ou não precisa naquele momento, ou não está investindo da maneira correta. Então tem que ter cuidado com isso. A gente fala assim, acordo 5h30 da manhã, meu dia vai ser produtivo. Não é só acordar 5h30 da manhã, né? Que vai fazer com que seu dia seja produtivo. E não é focar em mil coisas ao mesmo tempo. Em algumas situações é o que você falou, a gente necessita, né? Eu estou dirigindo, já é um processo mecânico e eu falo com o Rafael, mas eu tenho que ter atenção. Eu consigo falar com o Rafael, mas eu tenho que focar minha atenção no trânsito. Então, assim, é só um exemplo para dizer que não é que a gente não consegue, mas muitas vezes não é o ideal. O ideal é focar, né? O aprendizado é focar no que você quer aprender naquele momento. E você usa várias funções executivas para isso. Flexibilidade cognitiva, planejamento, organização, controle inibitório. Eu vou inibir estímulos que não são importantes naquele momento. Tá vendo só? Nem tudo a gente tem que dar conta. O cérebro não tem que dar conta de tudo. Né? Não tem que lembrar de tudo. Planejamento diário. Por exemplo, se eu sei exatamente o que eu vou fazer, é impressionante como tem pessoas, e isso é bem interessante quando falam de mim, né? Rafael, você faz mil coisas ao mesmo tempo? Não, eu faço uma coisa cada vez. Acaba que eu consigo fazer muitas coisas, porque eu tenho planejamento e organização. Traz ansiedade quando tem muitas coisas sem planejamento? Muita. Porque o pensamento fica difuso, uma coisa começa a misturar com a outra e você se perde no meio do caminho. Então você exatamente se cansa pra caramba, gasta muita energia para fazer aquilo. O ansioso é igual uma lupa, é igual o sol e a lupa. O ansioso, ele na verdade está igual ao sol, porque ele tem muita energia, é um sol muito forte. Ele tem muita energia, mas ele se perde ao longo do tempo, está viajando, pensando em outras coisas. E quando ele começa a colocar a lupa, e ele foca, peraí, uma coisa de cada vez. Isso aí não tem como você não crescer. Tanto é que uma das frases é, para você, sucesso. O que é símbolo de sucesso? Aí a minha frase é assim, tudo que você foca cresce. Quando você pensa... Exatamente. Para o mal ou para o bem, né? Para o mal ou para o bem. Quando você pensa no problema, ele cresce. Quando pensa na solução, ela aparece. Então, uma coisa de cada vez você consegue organizar. Se você chegou agora e ainda não sabe disso, pega um aroma, um perfume que você gosta, porque daqui a pouco vão instalar uma sensação muito agradável em você antes de terminar a live. Hein? Aproveita, pega lá o aroma, o perfume que você gosta. Eu já estou com o meu aqui.
E assim, você E, falou de uma coisa interessante, Rafael, que é a questão da organização. Até os pacientes que têm dificuldade de aprendizagem, por exemplo, vamos pegar de novo aqui, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Que não terminam aquilo que começam, são desatentos, inquietos. Quando ele começa a compreender que a organização faz diferença na vida dele, e a gente na clínica mostra para ele estratégias para se organizar, faz a planilha, tudo direitinho, consegue colocar aquilo em prática, ele fica menos ansioso. É igual a gente assim, na semana vai começar. Eu tenho muita coisa para fazer. Mas se você organizar lá naquele quadro lá, pegando toda semana, tudo direitinho, você não fica menos ansioso? Parece que você tem um certo controle, né? Certo controle da tua semana. Tá organizado, você tá vendo a semana toda ali, né? Então a organização ela pode também ajudar, né? No aprendizado, na ansiedade. É uma o estratégia também. Alexandre Rebelo, ele me ensinou o Kanban, a técnica japonesa de organização, que quando eu ensino para alguém a Kanban, nossa, isso é possível, que legal, tudo dá certo, né? Bem legal. Né? E a organização Sim. realmente, de tempo, faz todo sentido, faz todo trabalho. Bom, ó, galera, ó, para dar tempo, tá quase acabando, temos 9 minutinhos de Deixa eu reunião. pegar. Pega aí seu aroma. Vamos lá. O que nós vamos fazer agora é o seguinte. Eu vou utilizar aqui o cheiro do café, que eu gosto muito. Esse café do Cafeína é incrível. Se vocês quiserem contar do Cafeína, fala comigo, que aí eu E passo para eu do vocês. morango, o morango artificial aqui, da barrinha de morango, mas serve, né? Sério, qualquer aroma. Então, ó, para a gente sentir esse aroma, o que eu vou pedir para vocês? Ó? Primeiro, eu vou pedir para vocês ficar à vontade. Evelyn, se você quiser fechar os olhos, feche. Se quiser ficar de olho aberto, fica. A única coisa é que eu vou pedir que você, que está assistindo agora, faça o seguinte. Imagine uma sensação em que você foi muito bem sucedido. Muito bem sucedido. Em que você teve sucesso muito grande. No dia que você conquistou aquela pessoa que você queria, no dia que você passou para a faculdade, que você teve filho, no dia que você entrou no BNI. Escolha um dia de muito sucesso. Um dia que você foi na terça-feira lá no Milênio, tipo amanhã, para assistir a palestra da Evelyn. Imagina um dia muito bem sucedido. E agora, vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para que você, quando estiver sentindo essa sensação, você sentiu essa sensação no teu corpo, vai sentindo a sensação, eu vou contar de 1 até 3, e quando eu disser 3, você vai sentir o cheiro, inspirar fundo e sentir a sensação ao mesmo tempo. Então, 1, se preparando para sentir a sensação no seu corpo. 2, se preparando para sentir a sensação no seu corpo. 3, sente o cheiro, inspira fundo, sente a sensação. Relaxa. 1, 2, sentindo a sensação. 3, sente a sensação, inspira fundo, sente o cheiro. Sente o cheiro. E a sensação. Relaxa. 1, mais uma vez. 2, sente a sensação. 3, inspira com cheiro. Sentindo a sensação. Ótimo. E agora, uma experiência bem legal. Sente só o cheiro. Sente só o cheiro. É. Ótimo. Como foi, Evelyn? Já que eu não consigo falar com. Eu lembrei do momento que eu associei, né, ao cheiro. Eu lembrei, ficou claro para mim essa associação do momento com o cheiro, né? A gente associa Sente, mesmo o tempo inteiro. sente o cheiro de novo, olha que legal. Sentiu o cheiro? É. Quando eu sinto o cheiro, sabe o que eu lembro? Eu lembro no dia que eu pisei no BNI e assisti a palestra do doutor André Camelo como presidente. O último dia dele. É o que eu lembro, olha só. Você Muito bom. estava no último dia dele como presidente? Então a gente se Por último dia encontrou, dele. sem se conhecer, tá vendo? Pois Faz é, olha parte. só. E aí você pode utilizar esse aroma quantas vezes você quiser no seu dia. Você está a fim de sentir essa sensação de novo? Sente o cheiro. E aí você vai experimentando. No meu caso, minha âncora é mão direita. Tá? E aí eu utilizo várias sensações no meu dia, que é muito bom. Tá bom? Bom, Evelyn, para a gente encerrando o nosso assunto, eu gostaria que você convidasse para um evento muito especial. De Amanhã, amanhã. né?
Amanhã, nossas palestras, que é um pouco do que a gente está falando aqui, eu vou falar da importância da avaliação neuropsicológica, né, da aprendizagem, da memória, vou trazer alguns casos. O Rafael vai falar, né, da influência, da ansiedade na aprendizagem, trazendo os casos dele de sucesso, que são vários, né? Vou quebrar o protocolo aqui. Eu sou paciente da Rafael, alguém já falou isso, é online, né? E me ajudou bastante, vários recursos da hipnose, então, de fato, é o que ele falou, a concentração ajuda muito, né? Porque te relaxa. Então, o que a gente falou, como é que a cognição, né, a concentração, a atenção, ela te leva a outro estado e você aprende e faz novas conexões. Então, coisas que o Rafael falou em momentos que eu vivi na hipnose, eu nunca mais vou esquecer. Porque eu aprendi, porque estão ligadas a memórias emocionais boas para mim. Então, quando eu estiver ansiosa, se eu resgato isso, eu já não estou mais ansiosa. Eu já faço essa Exatamente. associação. Então, na verdade, a neuropsicologia e a terapia cognitivo-comportamental ajuda nesse sentido também, né? De você entender quais são os seus padrões funcionais, qual é a maneira que você está vendo o mundo, o aprendizado, como é que você lida com isso. E aí, através de alguns exercícios, a gente muda, a gente faz uma reestruturação cognitiva. Né? Então, tudo, na verdade, está ligado mesmo, né? Pensamento, emoção e comportamento. Entender como é que são nossas crenças limitantes, o que elas estão associadas, por que elas estão interferindo no nosso aprendizado. Então, a terapia nada mais é do que um processo em conjunto do terapeuta com o paciente e a reabilitação cognitiva também, que te faz ter vários insights e desvelar caminhos antigos para que novas conexões e aprendizados aconteçam. É um caminho muito bonito, junto com a hipnose, né? Porque são áreas afins. Uma Você tá sabe ligada que a outra. você sabe que no dia que você entrou lá, algumas pessoas me perguntaram, mas Rafael, isso não é concorrente para você, não é? Não, não, nós somos complementares, completamente complementares, né? E Sim, isso é muito legal porque, por exemplo, eu indico vários pacientes meus para Evelyn, por exemplo, sim. por questões de memória, de aprendizagem, né? E ela tem toda uma equipe lá, muito bem estruturada, experiência dela como doutora, enfim, traz todos os resultados. E os retornos que eu tenho sempre são muito positivos. Então, Evelyn, muito obrigado. Vamos Eu manter essa digo mesmo, parceria né? por muito Eu tempo. digo mesmo, tanto que eu sou paciente, né, à toa, né? A gente Ah, confia muito no trabalho do Rafael, porque eu vi resultados, ouço falar, né, dos resultados. E, de fato, a interdisciplinaridade ela é muito importante, né, Rafael? Já que a gente está falando de aprendizado, todas as áreas médicas, todas as áreas de saúde ou não, educacionais, são importantes, né? A gente hoje em dia fala de uma educação cognitiva. O que a neurociência quer dizer com isso? De você fortalecer o que também tem de forte no indivíduo que está estudando, que está aprendendo. Porque normalmente a gente fala assim, você não dá para isso, você não é bom nisso, não, mas você é ótimo naquilo. Foca também do que você é bom, né? Faz aquela área de força, como a gente chama na neurociência, que ela cresça ainda mais. Foca naquele exato. aprendizado também, né? Então, isso é fundamental. Isso foi só um pouquinho aqui, né, Rafael, do que a gente aprendeu ao longo da nossa formação de estudos, mas tem muita coisa, né? Falar de É verdade. aprendizado, ansiedade, cognição, é realmente assim Pô, uma aula para 8 horas. só tem Né? 50 minutos, né? Não tem jeito. Pois Então é, vai ficar no cheirinho. quer no cheirinho. Sem dúvida, né? E a gente Querido, espera quem quiser lá participar, né, da nossa palestra amanhã, do BNI Milênio. Pode procurar a gente por direct, a gente explica, né, Rafael, como é que a gente manda faz. de Participar. acesso. Isso aí, Sim. muito bom. Então, Evelyn, muito obrigado. Obrigado a todos que participaram. Olha só, Obrigada a gostei. todos. Quero mais coração. Aperta o coraçãozinho aí. Você consegue. Vamos Você lá, aperta o pessoal. coraçãozinho. Vai- Vamos fazer uma inundação de coraçãozinho aqui. Vai estar bonito, vai estar Vamos. bonito. 3, 2, 1, vai, coração. Ah, Coração, olha, galera. tá colorido aí, né? Foi Muito muito bom, bom muito estar aqui com o Rafael nesse feriado de aprendizado, né? A participação de todos vocês presentes aqui.
Nossa, abasteceu o nosso coraçãozinho aqui, realmente, né? Obrigado pelos corações, Evelyn. Até a próxima. Meus queridos, beijos. Um beijo para todo mundo e até daqui a pouco. Daqui a pouco, amanhã. Até amanhã. Beijo. Tchau, tchau.